Olá, Luísa, boa tarde. Eu fiquei muito feliz em saber desse canal, pois eu já a sigo no outro há bastante tempo. Me chamo Kátia. O relato que vou te contar parece até uma coisa de televisão. Eu moro no interior do Rio de Janeiro. No ano de 1999, durante uma viagem que ele fez à minha cidade, eu conheci o homem que seria o grande amor da minha vida. Ele era um rapaz muito atraente e quando eu o conheci, jamais imaginei que ele pudesse se interessar por mim. Eu não quero que seus inscritos pensem mal do que vou dizer, mas é a pura verdade. Eu sou uma mulher negra e o racismo, Luísa, infelizmente ainda impera. Se você conhece alguém que diga o contrário, muito provavelmente não tenha tido experiências como as minhas, tão dolorosas. Mas enfim, sigamos. No ano de 99 para 2000, nos conhecemos. Quando chegamos na praça aquela noite, ele estava lá com alguns conhecidos. Estávamos eu, minha irmã e uma amiga que no mesmo instante mostrou muito interesse nele. Porém, ele não deu muita bola, continuou o assunto com os amigos e depois saiu. Momentos mais tarde, quando eu passei por ele sozinha, ele foi até onde eu estava querendo me conhecer. Fiquei surpresa. Não eram muitos rapazes brancos que se aproximavam. Na verdade, naquela altura, eu estava completando 19 anos e até então nunca havia beijado um homem branco na vida. Naquele instante, eu estava conhecendo o rapaz mais generoso e amável do mundo. Ele trabalhava numa empresa e estava aqui a serviço. Foram 3 dias conversando e nos conhecemos. Depois veio uma despedida muito triste. Um mês depois, no entanto, ele estava aqui de novo e então me pediu em namoro. Nós engatamos um relacionamento e 2 anos depois estávamos nos casando. A família dele não aceitou muito bem o fato por eu ser negra. Os irmãos até que me respeitavam, não se opuseram, pois eles o respeitavam muito. Mas a mãe e o pai eram declaradamente pessoas racistas, o que tornou meu convívio com eles um pouco complicado. Mas eu fui aos poucos entendendo e deixando pra lá. Nunca impus minha presença na casa deles, tampouco eles vinham na minha. Eu também nunca deixei de incentivar que o meu marido fosse para a casa dos pais. Eu simplesmente não ia, mas ele podia ir quantas vezes tivesse vontade. Nosso casamento era perfeito. Nós não tínhamos nenhum outro problema, a não ser ter que conviver com o nó na garganta de saber que não era aceita pelo fato de ter a pele negra. Meu marido, no entanto, era diferente. Ele fazia de tudo por mim, tudo que estivesse a seu alcance. Era um homem amoroso, justo, parceiro em tudo. Trabalhava numa siderúrgica, era eletricista lá. Ganhava um salário razoável, mas me mimava e dava muito conforto. Tínhamos tudo ao lado um do outro, um amor sólido e recíproco. Nunca nos faltou nada. Quando completamos 5 anos de casados, resolvemos que teríamos um bebê. Foi então que se iniciou em nossas vidas uma caminhada muito difícil. Depois de 3 anos tentando e de passar por diversos tipos de tratamento, descobrimos que não poderíamos engravidar. Eu chorei por dias e ele também, mesmo tentando esconder. Eu chorava era por causa dele. O sonho de Márcio era ser pai, sempre foi. Eu queria apenas ser mãe de um filho dele. Vivemos um ano inteiro o luto de saber que juntos não podíamos realizar aquele sonho. Depois de tudo que passamos e das inúmeras tentativas e tratamentos fracassados, desistimos. Apelamos para muitas coisas, religião, promessas, propósitos, entre outras 1000. Mas parece que essa não era a mesma vontade de Deus. Meu marido estava tão decepcionado que mal podia ouvir a palavra adoção. Dentre os inúmeros exames que fizemos, descobrimos que o problema de infertilidade era dele, devido a uma doença que teve ainda na infância.
Nessa época, Luísa, eu estava arrasada. Repito que não era por mim. Eu estava sim, muito triste, mas por ele principalmente. O mundo de Márcio caiu, teve depressão e tudo. Nessa época, a mãe dele começou a ir bastante em nossa casa para ajudar a cuidar dele. Durante toda a licença que ele tirou, aquela mulher ficou na minha casa. Um dia, enquanto eu pendurava algumas roupas, ela disse umas coisas que eu nunca fui capaz de esquecer. Acredita que ela teve a audácia de falar que Deus sabia das coisas e que se nós tivéssemos filhos juntos, a criança sofreria na vida? Falou que ia passar por humilhações na escola, esse tipo de coisa. Minha vontade era socar aquela mulher e falar tudo que estava engasgado. Segurei meu choro diante daquela afronta dentro da minha própria casa. Apenas entrei. Tomei um banho e saí. Naquela época eu vendia roupas, sabe? Buscava lá em Petrópolis e vendia para algumas conhecidas para ter o meu próprio trocado. Fiquei tão triste com o que ela tinha falado que fui para a rua. Na casa de uma cliente, eu desmoronei. Contei o que estava acontecendo, desde o fato de não poder termos filhos aos episódios humilhantes de racismo. A minha conhecida mal acreditava no que ouvia, mas era verdade. Enquanto eu me queixava, eu ouvia umas espécies de latidos de filhotes que vinham do quintal. Ela me falou que a cadelinha dela havia dado cria e se eu não queria um. Pensei um pouco, já pensando em toda a bagunça. Minha casa sempre foi impecavelmente limpa, tanto por zelo quanto pela ausência de crianças. Só sei que naquele dia eu voltei com um filhote para casa. Os anos se passaram, Luísa. Eu estava prestes a completar 15 anos de casamento. Seria um ano incrível. Nós renovaríamos nossos votos e faríamos uma festa linda no sítio. Duas coisas muito boas estavam para acontecer nas nossas vidas. Primeiro, eu havia convencido meu esposo a adotarmos uma criança. Já estávamos nos trâmites finais, aguardando o processo. Já durava 2 anos aquilo. A outra coisa é que o Márcio estava muito próximo de se aposentar e nossos planos era voltar para minha cidade natal, para morar no sítio que havíamos acabado de comprar. Até uma loja para mim estava nos nossos planos. Estávamos tão felizes, tão realizados em absolutamente tudo. Chitara, a nossa cadelinha, já estava no fim de sua vida, mas era como uma filha. Fazíamos de tudo por ela. Lembro-me que nessa semana ela ficou o tempo todo pedindo colo para ele, amuada, meio triste. Quando ele a pegava e dava o amor de sempre, ela se aninhava e ficava ganindo ao invés de abanar o rabo, como sempre fazia. Achávamos que era a velhice dela, que já estava mostrando sinais, além do cansaço. Mas não. Ela ainda viveu comigo por mais 2 anos completos. Porém, naquele final de semana, meu mundo ruiu. Nós estávamos sem carro, pois tínhamos decidido vender a moto e trocar o que tínhamos para adquirir um veículo mais novo. Aconteceu um imprevisto no sítio e precisamos viajar de moto para lá. Não era um problema, Márcio sempre dirigiu muito bem, tanto carro quanto moto. Mas na volta para casa, algo na estrada fez o meu marido derrapar. Nós 2 rolamos pela rodovia por muitos metros, indo parar longe. Eu sofri apenas escoriações, mas o meu esposo ficou muito ferido. Lembro-me de flashes entre o socorro e o quarto de hospital. Ele está na cirurgia. Lembro de alguém falar para minha cunhada, que chegou no hospital logo que pôde. Eu acordava e dormia de novo. Pela manhã, quando finalmente estava lúcida suficiente para entender, eu soube que ele tinha acabado de ir para uma outra cirurgia. Já havia acontecido outras 2. Meu cotovelo estava ralado e o pescoço doía, mas só. Ele havia me protegido.
Os socorristas disseram que ele travou os braços no meu entorno, não soltando nem mesmo durante a queda, muito menos enquanto rolávamos. Aquilo era impressionante, salvou minha vida. Mas ele estava muito machucado por dentro e também na cabeça. De certa forma eu sabia que ele não ia voltar. Eu nunca saberei explicar o sentimento, mas eu já sabia. Quando o médico veio dizer que ele havia partido, foi minha cunhada quem recebeu a notícia do lado de fora. Porém, o grito dela me anunciou que eu agora estava sozinha, que o homem que eu amava estava com Deus. Meu chão caiu, Luísa. Minha vida desmoronou. Os próximos dias eu lembro de muito pouco. Estava sempre medicada. Essa união era muito forte. Por dias a fio, eu terminava o jantar e quando desligava o fogo, gritava por ele dizendo que estava pronto. Às vezes, vendo TV, eu ria e tecia comentários com ele. O silêncio seguinte me lembrava de que eu estava sozinha naquela grande casa, que éramos apenas Chitara e eu agora. Quando se fez 1 mês do que tinha acontecido o acidente, eu comecei a ver uma luz no fim do túnel. As coisas começaram a fazer sentido novamente para mim. Numa tarde, eu recebi a visita da assistente social, que ficou sabendo de todo o ocorrido. Ela veio me fazer essa visita e acabou dizendo que o processo da adoção havia sido concluído. Disse que a criança que sonhávamos estava esperando por nós. Nesse momento, ela até se emocionou. Eu me emocionei também. Mas eu precisava ser racional, Luísa. Eu ainda não tinha nem 35 anos e o problema biológico em ter crianças era do meu esposo. Pedi para ela que não prosseguisse com a adoção. Aquilo era um sonho nosso, do casal. Eu não poderia seguir sozinha, não tinha condições para isso. A assistente social compreendeu. Assinei algumas coisas e ela partiu. No dia seguinte, quem me visitou foi uma das minhas cunhadas. Ao me ver tão bem, falou que estava feliz por eu estar superando. Disse que a mãe dela, no entanto, estava muito mal, que chorava dia e noite. Aquilo me deixou triste, Luísa. Engoli o orgulho e fui na casa dela à noite, coisa que eu não fazia há muito tempo. O pai dele veio e me deu um abraço, pediu perdão para mim por algo que já tivesse feito. Mas quando aquela mulher me viu, ela fez o que nem eu imaginava. Veio na minha direção e me chamou dos piores nomes. Dizia que ele havia morrido por minha culpa, porque estava com desgosto. Me chamou de negrinha. Disse que eu era seca, que não podia dar filhos para ele. Eu fiquei boquiaberta. Mais uma vez, no entanto, eu me calei. Daquele veneno eu não morreria. Eu não fui criada para responder esse tipo de agressão. Na minha casa, fomos ensinados a baixar a cabeça para essas coisas, como se estivessem certos os que falam. Isso dói em mim até hoje quando lembro. Mandei que retomassem o processo. Eu tentaria adotá-la, mesmo sem a presença física do meu marido. Quando meus olhos bateram naquela menina de pele negra como a minha, eu vi além de seus olhos. Eu vi o sonho do meu marido em ser pai de uma menina. Mas eu vi também a maldade de pessoas como a mãe dele a julgá-la por toda uma vida, enquanto a menina permaneceria calada. Eu crio minha filha hoje, Luísa, para que ela ande de cabeça erguida. Não que eu não o fizesse, mas minha menina veio para mudar aquela família. Mesmo ela sendo uma criança adotiva, todos de lá a amam porque sabe que era o sonho dele. Os traços dela, como os olhos, por exemplo, quando sorri, são idênticos aos dele, o que também os enchem de ternura. Minha sogra faleceu pouco tempo depois, já era uma senhora adoentada. Eu sinto de verdade o fato dela não ver a linda garotinha que a neta está se tornando.
Em 2019, eu me mudei para cá para finalmente viver no nosso sítio. Na mudança, eu revi muita coisa guardada, como os resultados dos antigos exames. Eram tantos. Os lendo, agora com visão mais clara diante de tudo, eu pude entender que nenhuma acusava problemas de fertilidade nele. Em mim também não. Aquilo foi virando uma obsessão para mim. Lembro de passar uma noite inteira naqueles papéis e nada. Mas eu me lembrava muito bem. Um dos médicos havia dito claramente que o problema era dele, que jamais seríamos pais juntos. Do outro lado, a mim nunca foi dito nada. Exceto na adolescência, quando dores muito fortes menstruais me tiravam o sossego. Diante de tudo aquilo, procurei mais uma vez o médico que nos atendia. Custei meses para conseguir aquela consulta e voltei à cidade que morávamos apenas para aquilo. Aquilo marcou minha vida para sempre. Lá, bem no consultório onde eu havia chorado tanto, estava eu chorando mais uma vez. O problema de infertilidade sempre fora meu. Eu que não poderia engravidar biologicamente. Por isso, tantas consultas solos com meu marido. Por isso, tanta resistência dele em procurar outros médicos. Eu era infértil. Ele mentiu para me poupar. O nome da nossa filha é Márcia e ela o chama por paizinho. O sonho dela é sempre enchê-lo de orgulho, mesmo sabendo que ele não está entre nós. Mas eu tenho certeza que ele estará sempre olhando por ela.